Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 20. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra, o encontro de Esaú e Jacó. O versículo 1. E levantou Jacó seus olhos e olhou. Eis que vinha Esaú com 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Referência do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 6. Contexto da palavra: Jacó envia mensageiro a Esaú. Versículo 6. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e com 400 varões com ele. O versículo 2 do capítulo 33 de Gênesis. E após as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Versículo 3. E ele mesmo passou adiante dele, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 2. Contexto da palavra: aparece 3 anjos a Abraão. Versículo 2. Levantou-se os seus olhos e olhou. Eis 3 varões estavam em pé, junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. O versículo 4 do capítulo 33 de Gênesis. Então Esaú correu ele ao encontro, e abraçou e laçou-se sobre o seu pescoço, beijou e chorou. Referência do versículo 4. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O versículo 5 do capítulo 33 de Gênesis. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e diz: Quem são esses contigo? E ele diz: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Referência do versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 9. E José disse a seu pai: Eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele diz: Peço-te que traz-nos aqui para que os abençoe. Referência do versículo 5.
Livro de Salmo de número 127, verso 3. Contexto da palavra: segurança, prosperidade e fecundidade vêm de Deus só. Verso 3. Eis que os filhos são uma herança do Senhor, o fruto do ventre, seu galardão. O versículo 6 do capítulo 33 de Gênesis. Então chegaram a serva e elas e seus filhos inclinaram-se. O versículo 7. E chegou também Leia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. Versículo 8. Aí disse Esaú: de que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele diz: para achar graça aos olhos de meu Senhor. Referência do versículo 8, de Gênesis, capítulo 32, versículo 5. Contexto da palavra: Jacó envia mensageiro a Esaú, versículo 5. E tem bois, jumentos, ovelhas, servos, servas, enviei para anunciar ao meu senhor Esaú, para que ache graça em teus olhos. O versículo 9 do capítulo 33 de Gênesis. Mas Esaú diz: eu tenho bastante, meus irmãos, Jacó, seja para ti o que tem. Versículo 10. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tome o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomasse contentamento em mim. Referência do versículo 10. Livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 3. Contexto da palavra: os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Versículo 3. Mas Judá respondeu ele, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não verei a minha paz se o vosso irmão não vier convosco. Referência do versículo 10. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vê a face de meu Pai que está nos céus. O versículo 11 do capítulo 33 de Gênesis. E toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazido, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tem de tudo e estou com ele até que tomou. Referência do versículo 11, livro de Juízes, capítulo 1, versículo 16.
Também os filhos dos queneus, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram habitar com o povo. O versículo 12 do capítulo 33 de Gênesis. E disse: caminhemos e andemos, eu e partirei adiante de ti. Versículo 13. Porém ele diz: meu Senhor, sabe estes filhos são tero, e que tem comigo ovelha e vaca de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Versículo 14. Ora, passa o meu senhor, Esaú, diante da face do seu servo, eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, conforme o passo dos meninos, até que chega a meu senhor em Ser. Referência do versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 3. Contexto da palavra: Jacó envia mensageiro a Esaú. Versículo 3. Enviou Jacó mensageiro diante da sua face, Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. O versículo 15 do capítulo 33 de Gênesis. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Referência do versículo 15. Livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 11. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos e darei o que me disserdes. O versículo 16 do capítulo 33 de Gênesis. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Versículo 17. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabana para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Referência do versículo 17. Livro de Josué, capítulo 13, versículo 27. E no vale Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote, Zofã, que fica do resto do reino de Sion, rei de Hebrom, o Jordão, o seu termo, até a extremidade do mar, de Querinerete, da além do Jordão para o Oriente. Referência do versículo 17. Livro de Salmos, de número 60, verso 6. Contexto da palavra: ação de graça por várias vitórias. Verso 6. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém, medirei o vale do Sucote.
o versículo 18 do capítulo 33 de Gênesis, contexto da palavra. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. Versículo 18. E chegou Jacó a salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. Referência do versículo 18. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 1. Contexto da palavra. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Referência do versículo 18. Livro do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e era batizados. Versículo 19 do capítulo 33 de Gênesis. E comprou uma parte do campo em que estenderam a sua tenda da mão dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Versículo 20 para terminar. E levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Referência do versículo 20. Livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 7. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar de Ei-Betel, porquanto Deus ali se ele tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 20, com toda a referência e contexto da palavra. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Que o Deus eterno, que fez o céu e a terra, abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?